Proatividade, você já deve ter ouvido falar muito nessa palavrinha. Proatividade significa aquela pessoa que tem atitude. Atitude não só de resolver problemas, mas de se antecipar aos problemas. E é por isso que essa atitude, que essa habilidade tem sido cada vez mais valorizada. Mas será que ela não está valorizada demais, não? Marcelo, proatividade ajuda isso tudo mesmo que estão falando? Alexandre, eu lembro de uma pessoa que eu trabalhei num trabalho há muito tempo atrás, que eu achava engraçado. Ela falava assim, aqui na empresa a gente não pode ser muito proativo, porque senão o trabalho sobra pra gente, né? Eu achava engraçado ela dizer isso. Não tá tão errada, porque realmente, quando você toma iniciativa de muita coisa, é claro que as pessoas vão contar muito mais com você do que aquele outro que não faz nada, né? Mas eu acho que sim, é muito importante ser proativo, mas é bom entender bem esse conceito. Naturalmente, normalmente, as pessoas associam a ideia da proatividade à questão de ter iniciativa, de realmente antecipar as questões, e isso é maravilhoso. Na carreira, né? Você pode até trabalhar mais, mas, por outro lado, a empresa vai te valorizar mais. Via de regra, você vai ser reconhecido como alguém que veste a camisa, que joga no time. Então, ser proativo, não esperar as coisas acontecerem, né, para depois tomar uma atitude, isso é sensacional na carreira, mas também na vida. Às vezes as pessoas, Alexandre, elas ficam esperando as coisas acontecer para depois tomar uma atitude. E as coisas não caem do céu desse jeito, né? Inclusive, é comum as pessoas que têm essa visão mais vitimista das coisas, é comum elas reclamarem justamente por isso. Ninguém me ajudou, eu não fiz certo porque ninguém me ensinou, eu não fiz o que era para fazer porque ninguém me disse o que era para fazer, ninguém me aconselhou. Peraí, mas você foi atrás, você pesquisou, você perguntou, você estudou, você foi por conta própria? Ninguém me ensinou, mas você perguntou como era para fazer? Então, o que eu digo é o seguinte, ser proativo vai ser importante para o trabalho, mas também muito para a vida, porque é comum as pessoas falarem isso, né? Terceirizarem para o outro a responsabilidade das coisas. No livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que você conhece muito bem também, do Stephen Covey, ele fala muito sobre isso, que as pessoas, vamos dizer assim, dependentes das outras, elas tendem a ser muito mais reativas. São aquelas pessoas que colocam foco no outro no sentido de você que tem que decidir por mim, você que tem que dizer o que eu tenho que fazer. É melhor quando você é mais independente, ou seja, o foco está em mim. Eu sei o que precisa ser feito, mas o próprio livro diz que o ideal é ser interdependente, que é o nós, né? Nós juntos podemos ter resultados melhores. Mas para chegar no nós, o eu tem que estar muito consistente. Eu tenho que estar muito claro das minhas responsabilidades, da minha vida, das minhas escolhas. E se eu começar a delegar isso para os outros, eu começo a viver uma vida muito coadjuvante. Verdade, perfeito, Marcelo. E eu acho que a gente consegue entender melhor o conceito da proatividade quando a gente coloca ele ao lado da reatividade. Porque se proatividade é a habilidade da pessoa que se antecipa aos problemas e resolve os problemas quando eles surgem. Aliás, tem uma outra variável da proatividade que é o seguinte, é resolver problemas que não são seus. Isso. Porque muita gente fala assim, tem um problema, isso não é meu, isso não é minha área. Né? Por exemplo, às vezes eu vou em casa de amigo, de conhecido, ou num restaurante, tá acesa uma luz num lugar que não tem ninguém, eu vou lá e apago, cara. A casa nem é minha, mas eu vou lá, não nervoso, vou lá e apago. Hiperativo. O problema não é meu, mas eu vou lá e apago, né? E o que acontece? Então, se a proatividade é a capacidade de você se antecipar até para evitar a ocorrência dos problemas, a reatividade é de quem reage. É de quem só age depois que o problema ocorreu. Aconteceu em encrenca, falou, agora não tem jeito, vou ter que mexer com essa encrenca aí, né? É como se o proativo cuidasse da saúde e o reativo tomasse remédio. Agora fiquei doente, o médico, o que eu faço? Vai ter que tomar remédio, vai ter que caminhar, vai ter que perder peso, enfim, né? Agora, existe um tipo pior ainda, Marcelo. Porque se a gente fala do proativo e do reativo, ambos são ativos, Sim. Só que em momentos diferentes. Sim. Né? O proativo é ativo antes, né? E o reativo é ativo depois. Mas tem um perfil pior, que é o inativo. Poxa, legal. Ou passivo. Infelizmente, existem pessoas que são piores que reativos. Elas são inativas. Elas não fazem nada nem depois que o problema surge. Né? Ou seja, se o proativo cuida da saúde e o reativo toma remédio, essa não liga para nada,
o médico já avisou e ela continua tocando a vida, sendo irresponsável, como se não houvesse amanhã, né? E o curioso, Marcelo, é que todas essas características que a gente está falando de pessoas, elas podem ser aplicáveis às empresas também. Existem empresas proativas, existem empresas reativas, existem empresas passivas, inativas. Por exemplo, quando a gente olha, sei lá, uma Apple, uma Microsoft, elas são super proativas. Sim. Elas estão entrando em mercados que não são delas, mesmo enquanto elas estão ganhando dinheiro com aquele mercado X. A Microsoft é software, foi assim que ela ficou rica. Mas ela tem uma empresa de games, né? Ela fabrica games. Ela viu que inteligência artificial ia bombar, ela comprou a OpenAI, né, que de inteligência artificial. Ela tem o LinkedIn, que ela sabe que rede social é importante. Não é? Pega a Coca-Cola. A Coca-Cola sabe que as pessoas estão deixando de tomar refrigerantes. Ela vai lá e compra água mineral, suco. Está sendo proativa. Ela não está esperando dar essa encrenca. E a empresa pode ser reativa. Será que a Kodak não foi reativa? Tentando entrar na fotografia digital quando já era um problemão? Sim. E pode ser passiva, por exemplo. A Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix e não comprou. Sim. Foi passiva. A Yahoo podia ter comprado o Google, não sei se você sabia disso. Ela era muito mal Google e não comprou. É verdade. Né? Então, ser proativo é sempre muito bom, seja em qualquer circunstância, seja na vida pessoal ou empresarial também. Cara, legal isso que você está falando, viu? Mas eu adorei você fazer essa distinção do proativo e reativo. Eu lembrei de uma coisa engraçada. Uma vez fui dar um treinamento numa empresa e perguntei assim, qual que é o contrário de proativo? E eram todos contadores que estavam ali. E um cara levantou a mão e falou propassivo. Mas tá, é de verdade. Eu acho que por causa era contador, sei lá. Adorei isso. Ativo e passivo. Pois é, né? Balancete. Bom, mas... um conceito legal, Alexandre, que eu aprendi também com o Stephen Covey dos 7 Hábitos, ele tem uma visão muito mais ampla de proatividade. Ele explica que ser proativo é fazer escolhas alinhadas a princípios e valores. Eu achei sensacional essa definição. Porque o que é realmente uma pessoa com iniciativa? É uma pessoa que faz o que é certo, é uma pessoa que faz o que precisa fazer, mesmo que o outro não mande, mesmo que o outro não exija dele. Então, na verdade, o drive que está impulsionando ele para frente, o motor, é o valor, é o que é o certo, é o que é a missão, é o propósito. Então eu gosto dessa definição, sabe? De ser proativo é você fazer escolhas, porque é uma escolha. A gente que escolhe ficar esperando ou tomar na frente. A gente que escolhe fazer o certo ou fazer o errado. Mas é uma escolha alinhada a princípios e valores. E isso é muito importante para a gente. E essa reflexão que é importante a gente deixar aqui. Que será que nós estamos vivendo uma vida no script que outros estão escrevendo? E talvez esse script não seja um script que tenha a ver com os nossos valores pessoais. Não tenha a ver com os princípios do que é ético, do que é justo, do que é correto. Então, a ideia é essa, faça o que é justo, o que é ético, o que é o correto, o que é solidário, o que é íntegro, que dessa forma, mesmo que o caminho seja mais longo, você fez a melhor escolha. Isso é ser proativo.